Bom dia a todos e a todas. Que Deus, nosso Pai Celestial, nos abençoe, ampare e ilumine. Graças a Ele, nós estamos reunidos neste tempo de amor e trabalho para recebermos o que viemos buscar. E nós não temos dúvidas de que Deus, nosso Pai de amor e bondade, é onipresente. E o Divino Mestre Jesus asseverou que quando duas ou mais pessoas se reunissem em seu nome, ele estaria entre elas. Temos certeza absoluta que os mensageiros do Pai, sob a égide de Jesus, aqui se encontram para atenderem às nossas necessidades. Nós sabemos que somos espíritos que viveremos para sempre. Todavia, sabemos também que estamos vivendo uma das muitas existências que são imprescindíveis para que um dia nós alcancemos a emancipação espiritual. Para aqueles que muito sofrem, quando falamos, chegará o tempo em que não reencarnaremos mais e não estaremos sujeitos às provações e às expiações, eles se sentem alentados, consolados. Afinal de contas, nós temos algo em comum, todos nós, encarnados e desencarnados. Nós queremos a felicidade. Todos queremos ser felizes. Mas por que sofremos? Por que nós passamos por aflições? Por que Deus não fez diferente? Já não nos criou logo perfeitos? Ora, que méritos teríamos para usufruirmos de uma felicidade eterna? Se nós fôssemos criados prontos, sem a necessidade da evolução, nós viveríamos numa perpétua inércia, inativos, ociosos. Pensem, Deus nos criou perfectíveis. Nós trazemos em nós, em estado latente, as virtudes angélicas que fazem de Jesus um modelo e guia para todos nós. E essas potências espirituais são desenvolvidas através da pluralidade das existências. O espírito precisa da matéria densa. O espírito precisa passar por essas experiências através das quais essas faculdades espirituais vão sendo aprimoradas. A semente que não é lançada na terra, ela não desabrocha, ela não desenvolve, ela não dá frutos. E a semente, para que ela possa se transformar, ela precisa morrer na terra. E a morte aqui nós falamos como sendo a transformação. Os ensinamentos de Jesus são de vida eterna. Tudo que ele ensinou é importante para nós. Tudo, absolutamente tudo. Aqui nós encontramos irmãos nossos que estão passando por enfermidades físicas, mentais, emocionais, espirituais, enfim, conflitos internos. E nós sabemos que em Jesus nós encontramos os recursos de que todos necessitamos para que possamos vencer as nossas provas. Meus irmãos e minhas irmãs, e aqui eu vou falar especificamente para quem estiver aí se sentindo de tal forma que parece que não vê uma solução para os seus problemas. Pois saiba, meu irmão, minha irmã,
que não existe nenhuma situação, nenhuma dificuldade, nenhum problema que nós possamos ter, que o Divino Mestre Jesus já não saiba. Ele tem a clarividência do infinito. E antes mesmo que nós lhe peçamos, ele já tomou as providências a nosso respeito. Mas é claro que quando nós oramos, nós aurimos da fonte divina da vida as energias que vêm renovar-nos, fortificar-nos, porque essas provações, que às vezes nós não temos resignação, nós não as aceitamos, elas são muito importantes no nosso melhoramento espiritual. Existem duas situações muito interessantes para aquele que se vê doente. Quando nós nos revoltamos diante da enfermidade, nós passamos a expiar, a sofrermos as consequências. Quando nós somos resignados, nós conseguimos, ainda diante da dor, termos bom ânimo para vencermos as nossas lutas. E tudo isso acontece por conta de quê? Porque, como espíritos ainda imperfeitos, nós agimos muitas vezes de maneiras contrárias às leis divinas. E sempre que agimos infringindo essas leis que são perfeitas, nós cometemos escândalos. Este é um dos ensinamentos de Jesus que nos traz perspectivas muito importantes a respeito da lei de causa e efeito. Então, peço licença para compartilhar com vocês, meus irmãos e minhas irmãs, de jornada espiritual, essas palavras de Jesus que nós devemos refletir, porque o destino depende de nós. Nós não estamos vivendo, embora saibamos que escolhemos as nossas provações antes da reencarnação. Não existe para nós determinismo absoluto. O determinismo para nós outros, espíritos em evolução, é relativo, porque já conquistamos a razão e a vontade. Nós podemos mudar a direção do nosso destino. Depende só de nós, porque temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio para os seres inferiores, ele é extremamente limitado. Por exemplo, um pardal. O pardal pode se recusar a voar e fala, não, hoje eu não vou voar. Não. Ele não tem esse poder sobre a sua ação. Ele tem que voar. E assim acontece, por exemplo, com as árvores. Hoje eu não vou assimilar oxigênio, eu não vou liberar gás carbônico, eu estou aborrecida, a árvore diz. Ela pode falar isso? Não. A pedra, ela pode manifestar a sua inconformação de ficar silenciosa, muda, sustentando um edifício? Não. Assim, para os reinos inferiores da criação, mineral, vegetal e animal, há o determinismo absoluto. E para nós, o determinismo relativo nos leva a alcançarmos o determinismo divino, que é a felicidade que nos aguarda, mas que somos os artífices, os corresponsáveis por arquitetá-la. E o Divino Mestre Jesus nos trouxe o código divino. Quando nós nos esforçamos por vivenciá-lo, nós já vamos construindo essa felicidade. E não existe felicidade sem amor. Então vejamos. Se algum
escandalizar a um destes pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Aqui, o amado Mestre Jesus utiliza-se, como sempre, em sua pedagogia divina, imagens para sensibilizarem aqueles que o ouviam. Então, ele recorria aos costumes da época. Quando ele fala, se algum escandalizar a um destes pequenos, vamos tentar entender à luz do Espiritismo. Os pequenos aqui, ele se refere aos infelizes, aos sofredores, aos espíritos inferiores. E ainda neste mesmo capítulo, nós encontramos a lição com o subtítulo Vinde a mim ou deixai que venham a mim as criancinhas. Nós ainda somos crianças espirituais. Que ninguém se ofenda por ser tratado como pequeno perante os espíritos superiores. Considerando que o professor Allan Kardec classificou os mundos em 5 categorias, e aqui só recordando, na primeira categoria encontram-se os mundos primitivos, na segunda, de provas e expiações, que é o patamar que o nosso planeta se encontra. No terceiro, nós estamos em transição para essa era de planeta em regeneração. Quarta categoria, mundos felizes. E quinto, mundos divinos e celestes. Nós ainda estamos distantes da emancipação espiritual. E aqueles que têm conhecimentos dos ensinamentos de Jesus e embaraçam aqueles que precisam conhecê-los, que precisam vivenciá-los para participarem do banquete de luz que o Senhor já preparou para todos nós, seria melhor para eles que amarrassem uma pedra. Essa pedra que Jesus se refere, ela era usada nos moinhos de cereais. Eram 2 pedras de mós, uma fixa e outra circulante. Colocavam os grãos na fixa e giravam a outra para triturar os grãos. Mas era uma pedra tão pesada que era puxada por um animal. Então, o moinho, existiam os moinhos domésticos e os moinhos que serviam às comunidades. Então, os maiores eram puxados por um animal semelhante ao jumento, era o chamado asno. Então, é uma pedra que, se amarrar no pescoço de alguém e jogar esse alguém no mar, ele nunca mais vai sair de lá. Olha a imagem que Jesus utilizou. Ou seja, seria melhor para a pessoa que não nascesse, se ela fosse aquela que embaraçasse os que precisam evoluir, os que precisam alcançar a emancipação espiritual. Continua Jesus. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Ai do mundo. Jesus já sabia perfeitamente que nós passaríamos por essas experiências. Em seu evangelho, nós temos a luz que ilumina os nossos caminhos. E quando nós temos notícias dos escândalos, e aqui refiro-me aos de repercussão na sociedade, aqueles que ferem os códigos morais, culturais, nós ficamos perplexos, indignados, nós que somos de bem, pessoas de bem. Mas existem aqueles escândalos que ocorrem
no foro íntimo, na convivência familiar. Existem aqueles escândalos que nós não temos notícias. Então, não são apenas aqueles de domínio público. Ai do homem por quem o escândalo venha. Se nós já temos as nossas consciências iluminadas pelos ensinamentos de Jesus, nós devemos vigiar. Esse vigiar é observar. Nós somos intempestivos, nós agimos sem pensar. Quando alguém nos critica ou fala algo que nós não gostamos, nós ficamos irritados. Não, nós aceitamos com paciência. Nós aceitamos? Ironia. Estamos com dificuldades. Se alguém aqui, quando é criticado, agredido verbalmente, e continua amando o agressor ou agressora, parabéns. É possível que na próxima encarnação você vá para um mundo superior à Terra. Porque quando alguém fala assim, eu não quero mais reencarnar nesse planeta, eu me pergunto, será que já tem as qualidades espirituais para habitar um mundo mais evoluído? Só Deus sabe. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declaro-vos que seus anjos que no céu veem incessantemente a face de meu Pai, que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. A entonação ficou ruim, eu vou repetir, permitam-me. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Vocês merecem o melhor de nós. Por isso que eu repeti. Vocês merecem todo o respeito. Porque vocês são únicos. Eu estou olhando para espíritos e vocês olhando para mim, que somos únicos. Não existe outro espírito nas mais de 2 trilhões de galáxias no universo iguais a nós. Olha o tanto que somos preciosos, o tanto que somos importantes para o nosso Pai. E quando nós refletimos que as suas leis perfeitas e imutáveis são fundamentadas em seu infinito amor, nós nos sentimos esperançosos. Meu irmão, minha irmã, não percamos a esperança. Tudo vai ser melhor, tudo. Os dias que nos aguardam serão infinitamente melhores do que esses que nós estamos vivendo. Jesus se refere a ele como Filho do Homem. Qual é o significado dessa expressão? O Messias prometido, o modelo do novo homem, guia da humanidade. Então, Jesus é para nós o que nós seremos no futuro. É uma construção, como eu disse há pouco. Chegará um tempo em que nós viveremos como Jesus nos ensinou. Amaremos a Deus sobre todas as coisas, com todo o coração, com todo o entendimento, e amaremos o próximo como a nós mesmos. Um amor puro e verdadeiro. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes 2
e ser lançado no fogo eterno. Olha o que disse Jesus. Por que que ele disse que seria melhor nós cortarmos as nossas mãos, os nossos pés? Por que será? Continua o Divino Mestre. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 29 e seguintes. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós mencionamos a lei de causa e efeito no introito da nossa conversa, é bom que nós ressaltemos que para nós não é como preconizou o profeta do Monte Sinai, Moisés. As leis de Deus, o decálogo, os 10 mandamentos, são perfeitas. Mas Moisés, como líder do povo hebreu, legislou, criou leis, e dentre essas, a de talião, olho por olho, dente por dente. Se alguém furtava o boi do outro, o outro tinha o direito de ir lá e furtar também o seu boi. E nós vemos aí a vingança. Mas a lei de Deus, a lei de ação e reação, ela tem alguns aspectos que, à luz do Espiritismo, nós entendemos com mais propriedade, porque não temos o véu do dogmatismo. Dogmas, apenas lembrando, são fundamentos inquestionáveis. No Espiritismo nós não temos dogmas, porque é uma fé raciocinada. E aqui nós compreendemos também que, se na encarnação anterior ou nas encarnações anteriores nós cometemos erros, sabemos que deveremos repará-los. Mas antes da reparação, nós vamos expiá-los. Sofremos as consequências. Aí alguém diz assim, nossa, então Deus castiga? Não, Deus não castiga. Mas nós temos o livre-arbítrio. E quando nós temos que expiar as nossas faltas, não nos faltam os recursos, os instrumentos para essa expiação, ou para essas expiações. Então, vou dar aqui um exemplo para que nós possamos pensar a respeito deste cortar mãos, pés, arrancar os olhos. Buscamos na literatura espírita, no livro Ação e Reação, pelo espírito André Luiz, através da lavra mediúnica do apóstolo da mediunidade, Francisco Cândido Xavier. Nesta obra extraordinária, que faz parte da coleção Nosso Lar, André Luiz conta que ele estava fazendo um curso numa instituição no Umbral, chamada Mansão Paz. Bom, nós sabemos o que é umbral? Sim. Umbral é essa região espiritual que envolve a crosta terrestre. Onde é que começa o umbral? Aqui, ó. E se expande até a ionosfera. Ocorre que no umbral existem várias dimensões. E essas dimensões, para nós, em nossa linguagem, ainda um tanto quanto pobre, é semimaterial. Mas, de fato, para os espíritos que vivem nessas dimensões, lá é a matéria densa. Digamos que no umbral, nessa instituição, Mansão Paz, tem uma mesa. Essa mesa na instituição ela é sólida.
Para os espíritos superiores não existem obstáculos, mas para espíritos ainda que estão nesse processo evolutivo, a matéria do mundo espiritual, ela oferece obstáculos. E lá nessa instituição estão abrigados espíritos que foram criminosos. Criminosos. E ela é cercada por muros altos. Por isso que eu estou falando de matéria. Por quê? Esses muros protegem os espíritos que estão ali institucionalizados e também protege a instituição do ataque de espíritos que estão nas regiões sombrias do submundo espiritual. Então, André Luiz, juntamente com um colega de estudos chamado Hilário Silva, desceram até aqui a crosta terrestre com o mentor Silas para atender um caso de um homem chamado Léo que estava pagando uma dívida do passado. A lição chama débito expirante. E aqui eu peço licença para um adendo. Dívida expirante é aquela que está sendo paga. Muitos de nós saímos da vida material com mais dívidas. Ou seja, reencarnamos com um X de dívidas e voltamos para o mundo espiritual com X ao quadrado, X mais Y ao quadrado de dívidas. Agravamos débitos ou temos débitos estacionados. E aí, nessa situação, encontram-se aqueles que estão em reencarnações compulsórias. Mas quer dizer, então, que nem todo espírito pode escolher as suas provas? Não. E nem as suas expiações. Porque o espírito só vai escolher quando ele já tiver consciência do mal que ele praticou. E nós adquirimos dívidas por atacado e resgatamos-as em longas reencarnações. Dito isso, eles foram até um hospital e no leito de indigente estava lá o nosso irmão Léo, que André Luiz descreve esquálido, sudorese excessiva, muito pálido, com tuberculose, vivendo os últimos momentos na encarnação. Então o mentor permitiu que André Luiz fizesse algumas perguntas para Léo. Léo não viu os espíritos, ele não os ouviu, mas quando André Luiz, desencarnado, perguntasse algo a ele, ele iria começar a pensar naquele assunto. Olha que interessante. Então, isso nós chamamos de inspiração. O espírito conversa conosco e nós começamos a ter pensamentos, ideias, algo que nós queremos fazer. A intuição, ela pode ocorrer de que forma? Quando nós ouvimos algo no plano espiritual, quando nós passamos por uma experiência no astral, voltamos para o corpo físico, não temos lembrança consciente, mas nós temos pensamentos daquilo que aconteceu conosco. Aí é a intuição, que é fortalecida pela inspiração de um amigo espiritual, de um anjo guardião, de um benfeitor. Então, André Luiz aproximou-se de Léo e perguntou a ele onde é que estavam os seus familiares. Quando André Luiz formulou essa pergunta, Léo começou a lembrar-se da sua família. Os seus pais desencarnaram quando ele era muito jovem. E eles reencarnaram numa família que tinha bens. E ele tinha um irmão chamado Henrique. Com o passar do tempo, ele, Léo, que tinha deficiência mental, foi ludibriado pelo irmão Henrique, que queria possar-se dos bens que lhe cabiam por direito. Então, o irmão Henrique providenciou a documentação, que o próprio Léo assinou,
E assim que Henrique esteve de posse desses instrumentos legais, ele internou num sanatório Léo. Léo, então, foi internado num sanatório porque o seu irmão Henrique queria aproveitar-se dos seus bens. Alguns anos depois, Léo recebeu alta do sanatório e ele procurou a casa do irmão, pedindo abrigo. E o irmão não o aceitou, o rechaçou, o expulsou. E Léo, não tendo para onde ir, começou a perambular pela cidade, até que um comerciante, compadecido da sua situação, o contratou para ele ser um vigia noturno, para ficar rondando o edifício da empresa. E Léo ficou algum tempo ali, prestando esse serviço, até que certa noite desmaiou sobre uma poça de sangue que ele mesmo jogara pela boca. Algumas pessoas caridosas o encontraram e o levaram para o hospital. E ele foi diagnosticado com tuberculose. Então, o mentor contou que Léo estava expirando os seus débitos, pagando as suas contas. E André Luiz e Hilário Silva queriam saber por quê. Então, aqui é importante que nós enfatizemos que tudo tem uma razão de ser. Quando as causas dos nossos sofrimentos não são desta existência, são do passado. E aí o mentor disse assim, que na encarnação passada, Léo chamava-se Ernesto. E ele nasceu numa família abastada. E tinha um irmão chamado Fernando, que era deficiente intelectual. Então, os pais desencarnaram e, com o passar do tempo, Ernesto casou-se. E ele e a esposa gostavam muito de festas na casa. Como Fernando era deficiente mental, ele não entendia as ordens que Ernesto lhe dava. Então, para que Fernando não perturbasse o ambiente familiar e da convivência com a sociedade de então, ele segregou Fernando num quarto nos fundos da casa, como se fosse uma cela, para que Fernando não os atormentasse. Como ele e a esposa gostavam muito de gastar os recursos amoedados, eles foram escasseando. Então, Ernesto pensou em uma maneira de apossar-se dos bens que pertenciam a Fernando. Então, ele pediu aos escravos que todas as noites abrissem a porta dos aposentos de Fernando para que ele dormisse ao relento, porque ele sabia que Fernando era um doente crônico dos pulmões. Ele pensava assim, Fernando, estando exposto às intempéries, ele vai ficar doente, vai morrer, e eu vou ficar com seus bens. Vejamos, meus irmãos e minhas irmãs, olha o escândalo aí. Acontece que, depois de 2 anos, Fernando não morreu. E Ernesto, ele, vendo que o irmão não morreu da forma como ele esperava, chamou 2 escravos e falou para eles assim, vocês estão livres, vão para longe daqui.
E aí, aproveitando que Fernando estava dormindo, lançou mão de um punhal, foi lá e cravou no peito de Fernando. Matou o irmão. E depois, quando os outros escravos encontraram Fernando morto, Ernesto os convenceu de que os homicidas foram os escravos fujões. Com os anos, ele, Ernesto, desencarnou. Fernando o perdoou, mas ele não se perdoava. Então, o Ernesto do passado agora estava ali reencarnado como Léo, para poder resgatar os seus débitos. Aí alguém pode estar se perguntando, mas ele não foi um assassino? Ele não foi um homicida? Sim, pela lei de Talião, instituída por Moisés, ele também deveria ser assassinado. Mas Deus não usa de violência. Deus não precisa que alguém lance mão homicida para que a lei se cumpra. A tuberculose estava ali, deixando os pulmões de Léo em frangalhos. Então, ele ficou tuberculoso por quê? Porque estava dormindo ao relento. Ou melhor, estava trabalhando ao relento, porque ele deixou o seu irmão Fernando na encarnação passada, dormindo, exposto ao tempo. Então, o que ele fez com o irmão no passado, agora ele estava reparando de outra forma. Rondando aquele edifício, ele acabou ficando doente. Assim como o seu irmão ficou exposto ao frio, à chuva, ele trabalhando como guarda noturno, passou pelas mesmas experiências. E aí André Luiz perguntou, em um momento, se Léo perdoava o irmão Henrique. E Léo disse que sim, olhou para um crucifixo na parede da enfermaria e pensou em Jesus, inocente, puro, que foi preso, julgado e condenado à morte na cruz. E ele, como pecador, será que não merece? Sim, ele perdoava o irmão Henrique. Então, por conta da forma como ele estava sendo resignado diante daquela expiação, que também é uma provação, pois se trata de um desafio, ele estava pagando as suas dívidas daquela encarnação, porque as outras só com o tempo. Meus irmãos e minhas irmãs, a misericórdia de Deus vem antes da sua justiça. É possível que a maioria de nós aqui tenha débitos para serem resgatados, a maioria. E como nós saberemos? Nós temos a intuição. Às vezes, nós passamos por alguma dificuldade e nós temos mais aceitação, em outras nós ficamos mais revoltados. Mas como nós erramos no passado porque éramos mais ignorantes, nós precisamos passar por essas lutas a fim de que sejamos espíritos melhores, espíritos mais evoluídos. Estou sendo claro, meus irmãos e minhas irmãs? É necessário que haja escândalo. Por quê? Por conta do grau evolutivo da nossa humanidade. Mas vai chegar um tempo que nós não teremos mais notícias de violência. Nós viveremos num mundo onde todas as pessoas convivem fraternalmente. Olha que maravilha! As pessoas vão passar perto de nós sem nos atropelarem e vão dizer bom dia, sorrindo. No trânsito, então, todos seremos gentis. Ninguém vai ficar discutindo com o outro. As pessoas não terão preconceitos, não serão racistas. Ninguém vai se preocupar em trancar as portas da casa, do carro.
Ninguém vai desconfiar do outro. Todas as pessoas serão confiáveis. Ninguém vai precisar assinar documentos, a palavra vai bastar. As pessoas serão autênticas. Nós não nos depararemos com a hipocrisia, com essas personas, as máscaras que muitos de nós, ou dentre nós, ou entre nós, às vezes lançam mão para alcançarem os seus objetivos, às vezes nem sempre saudáveis. Nós iremos olhar para os outros com amor, com pureza. Por quê? Nós estamos falando de um mundo onde todas as pessoas praticam o Evangelho de Jesus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, na nossa convivência familiar, como é que nós estamos lidando com os problemas? Como é que está o nosso nível de paciência? Com a esposa, com o esposo, com os irmãos, com os filhos, com os avós. Em casa, nós queremos ser os donos da razão ou nós ouvimos os outros? Ah, eu cometi um engano, me perdoe. Realmente, você está com a razão. Mas é com humildade, não é com falsidade, não. Porque tem gente que fala assim, você está com a razão. E pensa, miserável. Está errado. Quando nós passarmos por situações difíceis no meio da família, vamos pensar como Jesus agiria. Como Jesus falaria nesta situação? Qual seria a sua conduta? É claro, é óbvio, é evidente que nós ainda não alcançamos essa evolução do Senhor, que é um ser perfeito. Mas esse nosso esforço para, diante das ofensas, silenciarmos, não passarmos recibo das agressões recebidas, não maldizer, não amaldiçoar, não desejar nada de ruim. E principalmente, quando nós pensamos na palavra caridade, nós recordamos e nunca esquecemos de repetir a questão 886 de O Livro dos Espíritos. O codificador Allan Kardec perguntou aos mentores: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade para Jesus? E eles responderam: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Essa benevolência para com todos, nós precisamos pensar a respeito, porque nós somos benevolentes de forma seletiva. Ainda somos assim. Nós gostamos de quem é gentil conosco. Vou perguntar, mas ninguém precisa responder para que os outros ouçam. Quem é que gosta de elogio? Eu vou responder. Eu vou testemunhar. Eu gosto. Eu gosto. Mas como eu encaro o elogio? Como incentivo. Porque eu reconheço a minha desvalia naquele sentido. Agora, se eu aceito o elogio, se eu permito que ele cresça em mim como uma erva daninha, porque aí é a vaidade, aí eu estou me prejudicando. E aí eu estou errando o caminho, fazendo falso movimento da alma. Palavras do apóstolo Paulo, na questão 1009 de O Livro dos Espíritos. Que pecado, etimologicamente falando, é errar o alvo. Então, a nossa benevolência, ela tem que ser geral e restrita.
Porque aquele que nos elogia tem o mesmo valor daquele que nos critica. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós conhecemos alguém que se acha melhor do que os outros? Com certeza nós conhecemos. Mas enquanto ainda nós passarmos por essas vicissitudes da vida, como por exemplo, hoje eu acordei com uma dor diferente. Depois dos 60, isso é normal, não é? Quem ainda não chegou aos 60 não sabe o que é isso. Depois dos 70, então, faz parte da rotina. E por aí vai. Vamos agradecer a Deus essa dor diferente. Ela está chamando a minha atenção para algo. Porque nossos corpos físicos refletem os desequilíbrios das nossas almas. Alguém já ouviu falar que Jesus falou assim: hoje eu estou com uma dor na coluna, não vou fazer o sermão do monte. Não, Jesus não sentia dor de cabeça. Jesus não tinha mal-estar físico como nós sentimos. Ele, por ser muito amoroso, sim, ele se sensibilizava com a dor do outro. Embora, quando ele olhasse para alguém, ele fazia a leitura espiritual daquele ser que estava ali sofrendo, ele sentia. Ele chorou pela ignorância daqueles que pranteavam Lázaro, seu amigo de Betânia, irmão de Marta e Maria, que já havia sido sepultado há 3 dias. Dizem os espíritos que quando ele olhava para algum espírito, por exemplo, que estava passando por uma enfermidade grave, aí a época, a mais grave de todas, que repercutia na sociedade, era a lepra, às vezes o Senhor, ele ficava com a sua expressão carregada, muito triste, porque ele via os quadros espirituais daquele espírito que estava ali encarnado, passando por aquela dificuldade. Mas o Senhor estava sempre com um sorriso nos lábios, aquele olhar sereno. Jesus olhava para as pessoas com tanto amor que ele impressionava. Existe uma carta escrita, e conservam essa carta no Museu do Louvre, em Paris, que foi escrita pelo presidente da Judéia, que se chamava Públio Lentulus. E nós ficamos sabendo, a posteriori, que este cônsul, ele foi mais tarde o Espírito Emmanuel para nós. Então, Emmanuel descreve as suas experiências como cônsul à época do Cristo no livro Há 2000 anos, psicografado por Chico Xavier. Então, lá nesta carta, ele descreve o retrato físico e moral de Jesus. Esta carta está publicada na internet. O retrato físico e moral de Jesus, descrito pelo presidente da Judéia, Públio Lentulus. Para fechar, a época em que este senador estava na frente de Jesus, porque ele foi procurar o Divino Mestre, a pedido de sua esposa Lívia, que tinha uma filha chamada Flávia e que estava doente. Ela que acreditava em Jesus sem conhecê-lo pessoalmente, mas sabia que ele era capaz de curar, de libertar, de salvar. O senador viu Jesus de longe, mas ele não teve coragem de conversar com ele. Sentou-se no lugar em que se encontrava e, quando mal percebeu, Jesus estava à sua frente. Ele não conseguiu falar nada para o Senhor, mas o Senhor
falava com ele, e ele narra no livro que era como que o Senhor falasse dentro da sua alma. E teve um momento que Jesus falou assim para ele: senador, só uma lei existe e sobreviverá aos escombros da inquietação humana, a lei de amor instituída por meu Pai desde o princípio da criação. Vale a pena repetir essa frase. Só uma lei existe e sobreviverá aos escombros da inquietação humana, a lei de amor instituída por meu Pai desde o princípio da criação. O único nome, a única palavra que pode substituir o nome Deus é amor. Que tenhamos mais amor a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Porque com Jesus nós temos vida. Sem Jesus nós existimos, mas não vivemos. Que o Senhor nos abençoe a todos e gratidão.